Fala galera, estamos aqui na jornada, seguimos aqui resolvendo questões para dar aquela treinada, né? E também socializar questões aí para a gente utilizar aí no dia a dia nas revisões, né? E sempre resolvendo questões aí que é o que importa, né? E marcar o X no lugar correto lá na hora da prova. Questãozinha Sebrasp, Cefaz Acre 2024, questão recente. A banca aqui, Sebrasp, ela trouxe uma questãozinha de regra de três composta, tá? Não é um dos assuntos mais importantes do universo aí na área fiscal, mas vez ou outra aparece, é importante a gente revisar, porque de repente a banca ela pode trazer novamente, outra banca pode trazer. Aqui tem às vezes muito mais cara, às vezes de FGV ali, mas a banca trouxe nesse concurso foi de múltipla escolha. Então aqui, ó, considerando que em determinado município 5 fiscais da prefeitura, então aqui eu tenho o número de fiscais, 5 fiscais da prefeitura visitam 150 residências aqui em 8 dias, beleza? Então são as três grandezas que nós temos aqui, fiscais, residências e dias. Aí ele fala que se a produtividade for mantida, então o número de residências visitadas por 20 fiscais, né? Então aqui ó, 20 fiscais em 6 dias, será de quanto? Então aqui, basicamente, eu tenho que perceber quais são as grandezas envolvidas. Então a primeira coisa que ele traz para a gente, 5 fiscais, e depois a gente percebe que ele complementa lá no final, trazendo a segunda situação, né? Regra de 3, tanto faz regra de 3 simples quanto a composta, sempre a gente tem uma situação inicial e uma situação que é feita uma projeção, né? O objetivo da regra de 3 ela é isso, a gente fazer previsões, né? A gente conseguir deduzir, né? Mantendo aquelas proporções, a gente conseguir deduzir o que vai acontecer lá na frente. Então eu tenho fiscais, tenho aqui residências, e aqui o que ele está querendo são as residências aqui também, e aqui colocando outra cor, o número de dias. Então estou separando nas cores só para ficar mais fácil para a gente identificar. O objetivo nosso aqui é trazer uma questão, né? O objetivo é fazer, né, trazer uma questão por dia aqui para a gente sempre treinando e diversificando ali os assuntos, né? Tentando varrer o máximo ali dos assuntos. Aqui o que a gente vai ter, né? Primeira coisa na regra de 3, a gente associar as grandezas e em seguida montar uma tabela, montar um esquema ali similar a uma tabela para a gente entender aquelas informações. Então, a primeira coisa aqui, a gente tem os fiscais. Então, eu vou colocar nessa primeira coluna os fiscais. Então, são 5 fiscais. Depois, ele traz aqui, né, 20 fiscais. Aí, na sequência, ele traz residências. Então, ele traz aqui residências. Então, são 150 residências. E, no final, ele quer saber quantas residências eu vou conseguir visitar nessa nova configuração, com 20 fiscais e 6 dias. Então aqui é o meu X, é minha incógnita aqui. E na sequência, a outra grandeza que a gente tem são os dias. Então aqui eu estou buscando quantidade de dias, beleza? Então aqui eu tenho quantidade de dias. Aqui ele traz inicialmente 8 dias, depois ele fala que em 6 dias, beleza? O que eu tenho que ficar de olho aqui, né? O que eu tenho que ficar ligado aqui? Montando, identificando as grandezas, o que eu vou ter que observar na sequência, o que eu tenho que fazer na sequência. Eu tenho que trabalhar essas grandezas aqui, verificando a relação entre elas, né? Então eu tenho que fixar aquela grandeza ali que tem a incógnita, certo? Essa grandeza ela vai ficar, a gente pode colocar ou à esquerda ou à direita da equação, né? Da igualdade, né? E aí eu vou comparar todas as outras com ela, né? Então eu vou comparar a quantidade de fiscais que eu tenho com a quantidade de residências visitadas e eu vou comparar depois a quantidade de dias com a quantidade de residências visitadas. Então, primeira etapa, montei aqui as colunas e na sequência eu venho então, eu vou chamar isso de passo 2, então aqui seria o passo 1 e eu vou chamar aqui de passo 2 essa associação aqui que eu vou fazer da grandeza fiscais com a grandeza que está fixada, que são as residências. Então aqui, ó, eu posso observar, eu vou verificar o que aconteceu da situação 1 para a situação 2. Então eu tinha 5 fiscais, eu passei a ter 20 fiscais, então houve um aumento do número de fiscais. Se eu aumento o número de fiscais, né, e aí eu comparo isso com as residências, mais fiscais eu vou conseguir, isso implica que eu vou conseguir visitar mais residências. Então, mais fiscais
possibilita visitar mais residências ali em cada dia. Então eu consigo perceber aqui que eu tenho uma relação direta, né? Eu tenho uma proporcionalidade aqui direta, porque se eu aumento a quantidade de fiscais, eu vou conseguir visitar mais residências. Então quer dizer que a quantidade de fiscais que eu tenho, se eu aumento a quantidade de fiscais, isso vai implicar aqui no aumento da quantidade de residências visitadas, tá? Agora eu vou fazer a comparação do número de dias disponíveis ali com as residências. Então aqui eu tenho o número de dias, tá? Então eu percebo aqui, ó, que eu tinha 8 dias e deu uma diminuída aqui nos dias, né? Então eu tenho 8 dias e aí se diminuir o número de dias, o que acontece, né, quando eu observo o número de residências visitadas? Ora, se eu consigo visitar 150 residências em 8 dias, né, ou em 8 dias eu faço 150 residências, se eu diminuo o número de dias e mantenho aquela produtividade, eu vou ter então que diminuir a quantidade de residências visitadas, porque senão vai gerar uma sobrecarga ali. Então, aqui, se diminui o número de dias, eu vou diminuir o número de residências visitadas. Então, perceba que aqui eu estou numa situação que se um diminui, o outro também diminui. Então, é uma relação direta. Então, em ambos os casos aqui, eu tenho uma relação direta de proporção. Então, aqui, ó, todos os casos aqui, eu tenho uma relação direta. Então, veja, eu fixei a residência, que é a minha grandeza que tem a incógnita, e eu trabalhei separadamente cada grandeza junto com a questão da residência. Então isso aqui eu chamei lá de passo 2, né? Então eu vou separar aqui o nosso passo 2. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a equação. Então, como tudo aqui é diretamente proporcional, eu não vou precisar alterar ninguém. Eu não vou precisar alterar nada. Mas o que eu vou ter que fazer aqui na hora de montar a equação? Eu vou trazer para o início da equação, né? Eu vou trazer para o início da equação essa grandeza que eu fixei, certo? Então ela vai ficar à esquerda da igualdade, mas poderia ficar à direita também, não tem problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer as outras grandezas e vou fazer uma multiplicação. A fração de cada grandeza aqui, ó, dos fiscais, né? 5 sobre 20. Vou montar uma fração com isso e eu vou fazer uma multiplicação direta aqui com a outra grandeza, que no caso são os dias aqui, ó. Então, aqui eu tenho 150 sobre x, eu monto transformo aquela grandeza ali numa fração. Então, 150 sobre x igual a 5 sobre 20 vezes 8 sobre 6, tá? Eu posso simplificar, se eu quiser, de imediato aqui, o 5 com 20 ou 8 com 6. Eu aqui prefiro multiplicar logo em vez de simplificar, porque eu simplifico uma vez só depois, mas aí é de cada um, tá? Então aqui eu pego 150 sobre x, e aí eu posso multiplicar aqui, ó, eu estou multiplicando duas frações, multiplico o numerador, numerador, denominador, denominador. 5 vezes 8 aqui vai dar 40, e aqui eu vou ter 20 vezes 6, ó, 2 vezes 6 dá 12, né, com mais um zero, 120. Aqui sim eu posso simplificar, ó, posso cortar o zero aqui, então eu vou ficar com 150 sobre x, e aqui eu vou ficar com 4 sobre 12, tá? É possível simplificar aqui também, né? Eu posso simplificar aqui por 4, né? Então isso aqui vai virar uma fração da seguinte maneira: 150 sobre x igual 4 dividido por 4 vai dar 1, né? E 12 dividido por 4 vai dar 3. Aí pronto, chegou aqui, é só multiplicar cruzado. Então x vezes 1 vai dar x e 3 vezes 150, 450. Com isso a gente chega então no nosso resultado final, né? A gente consegue concluir e achar essa grandeza aí que está faltando, né? Que é da situação 2, que aqui seriam 450 residências. Então, nessa configuração aqui das três colunas, eu conseguiria visitar 450 residências, tá? Mesmo tendo uma relação ali do número de dias, né? Diminuindo o número de dias, eu aumentei bastante a quantidade de auditores, então isso acaba gerando uma situação em que eu consigo visitar 450 residências. Então, com isso a gente fica aqui, então a gente chega na letra B de bola. Então aqui é só correr para o abraço, beleza? Questãozinha bacana para fazer essa revisão. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui em conjunto, né, entender bem
a situação aqui. Existem outras maneiras de fazer a regra de 3 composta, tem gente que faz de outras formas, né? Eu estou fazendo aqui da forma como eu prefiro, né? Mas existem outras maneiras que o pessoal costuma fazer às vezes por aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, sigamos juntos aqui no estudo. Até a próxima. Tchau, tchau.